Juízes, capítulo 18. Juízes, capítulo 18. Todo mundo achou? Então a gente vai ler em 3 partes o texto, tá bom? Eu vou ler uma parte, a gente explica, aplica e depois assim por diante. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos Danitas estava procurando um território para morar, porque até aquele dia não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então os filhos de Dan enviaram 5 homens dentre todas as famílias da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, para espiar e explorar a terra. E lhes disseram: vão e explorem a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Chegaram perto dele e lhe perguntaram: quem trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui? E o que prende você a este lugar? Ele respondeu: assim Mica fez comigo. Ele me contratou e eu me tornei o sacerdote dele. E eles lhe disseram: então, por favor, consulte a Deus para que saibamos se o caminho que seguimos irá prosperar. O sacerdote respondeu: vão em paz, o caminho de vocês está sob as vistas do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís. Viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo os costumes dos sidônios, em paz e sem desconfiar de nada. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa os oprimisse. Moravam longe dos sidônios e não tinham contato com outros povos. Até aí. Então, semana passada a gente viu o capítulo 17. A gente viu a história de Mica e do Levita, né? História bem estranha, bem diferente do restante do livro de Juízes, mas é uma história que conta como estava a vida do povo naquela época. Eles não estavam vivendo a lei de Deus, estavam misturados com os outros povos, a religião deles estava misturada, né? E eles achavam que estavam fazendo algo para agradar a Deus, e na verdade estavam fazendo exatamente o contrário. Tudo aquilo que Deus tinha mandado eles fazerem, eles estavam fazendo o contrário. E aqui no capítulo 18 continua na verdade a história de Mica, só que do ponto de vista da tribo de Dan. A tribo de Dan é a menor tribo das 12 de Israel. E o território que eles receberam, por eles serem a menor tribo, também era um território pequeno, que ficava entre a tribo de Efraim e a tribo de Benjamim. E eles estavam meio que amassados ali entre as duas tribos. E a gente não sabe porquê, né? O texto não fala porquê, mas eles não tinham tomado posse da terra. Não dá para saber se eles acharam difícil a terra, se os efraimitas e os benjamitas tomaram terra que era deles, né? Obrigado, irmão. Não dá para saber do porquê que eles não tomaram posse da terra. Só que eles resolveram procurar algum lugar que ainda não tivesse sido tomado em todo o território, que eles pudessem habitar. E aí, o texto fala que eles enviaram 5 homens, escolhidos entre os clãs ali da tribo, para espiar a terra, procurar algum lugar onde eles pudessem habitar. E eles foram, então eles saíram da região ali onde seria Dan, em direção ao norte, e passaram pela região montanhosa de Efraim, na casa de Mica. Eles acamparam ali na região, mas de manhã os 5 homens os 5 homens foram até a casa dele, a casa de Mica, e encontraram o levita, que estava ali na porta do santuário, talvez realizando o trabalho dele. Só que eles logo de cara perceberam que ele não era dali. Eles falam assim, cadê?
Versículo 3. Quando se aproximavam da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Chegaram perto dele e lhe perguntaram: quem trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui? E o que prende você a este lugar? 3 perguntas. Desconheciam. Não dá para saber se eles conheciam ou não. Porque o levita veio de Judá. Mas eles reconheceram. Não era de Judá. Então, a expressão aqui que reconhecer a voz, né, que é reconhecer a voz do jovem levita, né, tem mais a ver com que eles reconheceram que o sotaque. Eles perceberam que ele não era efraimita. O sotaque dele era diferente. Por isso que eles perguntam: quem trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui? O que te prende aqui? Porque em Israel, naquela época, por causa da aliança de Deus com Israel, era muito difícil um homem deixar a terra de seus pais. A terra que foi dada por Deus, quando Josué dividiu a terra. Então, aquela terra que eles nasceram é a terra que eles não vão mudar dali. É extremamente difícil. Isso só acontecia em caso de desgraça, em caso de ou a pessoa ficar mal falada no lugar que não vai conseguir mais viver ali, então tem que fugir. Então você encontrar uma pessoa diferente, com um sotaque diferente de uma região, fala, tem alguma coisa errada. Quem que é essa pessoa? Por que ela está aqui? Por isso eles fizeram a pergunta: o seu sotaque não é daqui, você não tem sotaque efraimita. É que nem você Tem um gaúcho aqui. contra o gaúcho, fala com a Adriana, você vai saber que não é daqui de São Paulo, falando com a Adriana. Sabe que não é de São Paulo? Minha sogra no aniversário da minha, ouviu a voz da Rosa e da irmã Alice falar, elas são de Belém. Pastor, que quando eu estou aqui, você é nordestino, né? Quando eu chego lá no Nordeste, o pessoal, mas você não está aqui não, né? Porque o sotaque já está misturado. A sogra do meu irmão no aniversário da minha ouviu a voz da Rosa e da irmã Alice falar, elas são do Pará. Só de ouvir. É natural, ainda mais no Brasil, que é gigantesco. Ele sai daqui, vai para a Praia Grande, já tem sotaque diferente, já tem fala diferente. Então, eles perceberam isso no Levi. Então eles perguntaram: o que você está fazendo aqui? A gente pode confiar em você, porque se você não é daqui, ou você está fugido, ou aconteceu alguma coisa estranha. Então eles precisam ter confiança nele, perguntar de onde que ele veio, o que ele está fazendo ali, o que está prendendo ele ali. Porque ele podia ser um assassino que fugiu, está foragido, não foi nem para a cidade de refúgio, foi para outro lugar. E quem que é? E ele respondeu: assim Mica fez comigo. Ele me contratou e eu me tornei o sacerdote dele. Então ele contou a história do capítulo anterior. Sou levita, cheguei aqui, o Mica me ofereceu trabalho, eu recebo tanto, eu sou sacerdote dele, tem sala sacerdotal aqui, tem os ídolos do lar, tem as imagens feitas aqui de bronze, de prata. Explicou tudo para eles bonitinho. Doutor de idolatrado, né? Doutor de idolatrado. E se os danitas fossem realmente fiéis ao Senhor, eles teriam matado o levita Leona. Porque idolatria, a única punição é a morte, pela lei do Senhor. Mas eles não fizeram isso, pelo contrário, olha a resposta deles. Então, por favor, consulte a Deus para que saibamos se o caminho que seguimos irá prosperar. Eles acharam que o levita estava fazendo ali era correto, que ele tinha todo o direito de ser um sacerdote com escola sacerdotal, com ídolos, ali com imagens, num santuário fajuto, e ainda pediram para ele consultar o Senhor para saber se a empreitada deles daria certo. E a resposta do levita
ela é bem dúbia. Ele fala assim: vão em paz, o caminho de vocês está sob as vistas do Senhor. Essa expressão, no original, a ideia é ser dúbia mesmo, porque pode significar duas coisas. Vão, porque o Senhor está abençoando o caminho de vocês, ou vão, porque o Senhor está, vão embora, né? Porque o Senhor está contra vocês. Esse estar diante da vista tem esses dois sentidos. E naquela época, todos os oráculos, né, os falsos profetas, os falsos sacerdotes, eles tinham uma maneira de falar que era dúbia. Que ela pode ter um significado e ao mesmo tempo pode ter outro significado. Porque se der errado, o duplo sentido, porque se der errado aquilo que os caras entenderam, mas não foi isso que eu quis dizer, eu quis dizer outra coisa. Então, e se der certo, legal, deu certo, mas se der errado eu estou garantido, porque o que eu falei tem duplo sentido. Então, os falsos profetas, os falsos sacerdotes usavam dessa linguagem de duplo sentido. E aí eles foram todos contentes. Né? Nós temos a bênção do Senhor para a nossa empreitada. E aí os 5 homens partiram e chegaram a Laís, e viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo o costume dos sidônios, em paz e sem desconfiar de nada. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa os oprimisse. Moravam longe dos sidônios e não tinham contato com os outros povos. Então era uma cidade com tamanho considerável, que ficava num vale, cercado por montanhas, e era uma cidade bem isolada de cidades vizinhas, de regiões vizinhas. E é uma cidade de sidônios. Sidom ficava mais para o norte ainda. Laís seria a última cidade do território de Israel. E aí mais para cima ele tem. Sidônios estão bem mais para cima ainda. E essa cidade não tinha nem contato com os sidônios lá do norte. Eles estavam bem ali isolados. E eles viram: a terra é boa, é tranquila. Se a gente atacar, ninguém vai ficar sabendo. A gente não vai ter represália nenhuma. Não tem contato com nenhum outro povo, então a gente vai poder viver seguro. Então, eles voltaram depressa para contar para os seus irmãos. Aqui nessa parte, o que a gente vê é como aquilo que a gente viu semana passada, né, do que eu faço o que eu acho que é certo, ao invés de consultar a Deus, ao invés de olhar para a Bíblia para saber o que Deus quer de mim, como uma coisa vai levando a outra ainda pior. Porque o levita já estava vivendo uma vida completamente errada. Os danitas, ao invés de tomar posse da terra deles, foram procurar outro lugar e foram pedir o quê? A bênção do Senhor para a empreitada deles, que já começou errada, para um sacerdote fajuto, de um santuário fajuto, que não valia nada. Então é um enganando o outro sendo enganado, achando ainda por cima que está adorando a Deus e que está agradando a Deus. E hoje está cheio de gente por aí fazendo exatamente isso. Falando que estão oferecendo um culto ao Senhor, uma adoração ao Senhor, e na verdade estão fazendo culto a qualquer coisa menos ao Senhor. Estão sendo orientadas também na vida cristã, né, entre aspas, para o caminho errado. Já veio gente aqui na igreja, por exemplo, perguntar para mim se ela podia se divorciar do marido. E ela falou: já fui em vários lugares
para me divorciar do marido. Conversei com fulano, conversei com ciclano, não sei o quê. Então fulano fala para me divorciar, ciclano fala para me divorciar, não sei o quê. E aí, eu falei, mas o que a Bíblia fala? O que essa pessoa estava procurando? Alguém que apoiasse ela no erro dela. E se ela for em qualquer buraco de igreja aí, ela vai encontrar isso, não vai? Se perguntar para o pessoal do trabalho, o que o pessoal do trabalho vai falar? Vai embora, né? Quem mais da segunda casa foi lá pegar. E ainda vai citar coisa errada. E ele falou assim, ó, é que nem você está falando, a pessoa só procura Um apoio. Ele chegou a conhecer a pregação dele, ele falou que essa igreja não conhecia, porque os nossos casamentos estavam assim, não casados, né? Nossa vida de casado. Eu como estava com a minha vida de casado embolada mesmo, não pela minha parte, mas pela parte do homem lá, e a gente tinha que se divorciar, né? Para poder essa igreja crescer. Aí eu já tentava viver, tentando viver, empurrando, né? Eu falei, vou divorciar para poder. Vai que a igreja enche, né? O meu pensamento também, né? A igreja não encheu até hoje. Se fosse pelos nossos pecados que a igreja enchesse, nunca enchia mesmo, né? Depois a gente aprende que não tem nada a ver, né? Uhum. E a gente tem que ficar de olho aberto, de ouvido aberto, para aquilo que a Bíblia fala realmente. Pastor, esses dias aí, o Marcos chegou com você viu agora o marido, era da igreja, dessas igrejas pentecostais, tudo de marido novo. Uma lente diz era da igreja e a melhor pregadora. Você vê em Pernambuco, do estado de Pernambuco, tem umas campanhas chamadas que é pastora lá de Janto, tudo. Aí, quando foi um dia desse, ela me ligou: Adriana, Deus mandou eu falar com você. Aí eu, o que Deus mandou eu falar comigo? Então, é que Deus não me mandou assim sem ter um propósito. Ele tinha um propósito. Eu vim morar no Recife, o pastor da igreja, que os dois fugiram de Carolina, para fazer uma igreja, para a obra de Deus continuar. E Deus falou para mim falar com você, que a gente só está precisando de dinheiro do aluguel para abrir a igreja. Eu falei, vai ficar querendo. Eu tenho certeza que Deus não me botou aqui de qualquer jeito, é que as vidas estão precisando de mim. Você que está precisando de Deus, menina, para com isso. Para com isso. O que foi que tu fez da tua vida? Ai, você não quer me ajudar? Não, eu estou te ajudando, mandando você ver com Deus o que tu está fazendo da tua vida. Eu sei que parou. Ela veio falar comigo agora, na morte do meu padrinho. Não mandou mais mensagem. Eu falei, mas aí eu fico botando o nome de Deus e quem vê isso que é verdade. Que Deus criou ela, colocou ela lá. A filha quase que morre de depressão quando descobriu que a filha tinha ela como exemplo de mulher cristã, de dona de casa, de família, né? A filha ficou, no tempo até falava com a Marta sobre a Isa, minha sobrinha, ela conhecia também a Isa. A Isa ficou quase uma caveira sofrendo por a Luísa, era ela que pecava, o filho também, por ela ter largado o marido e ir embora com o pastor. Então, e pensa que parou, foi pior do que a outra, que a campanha só dava estampada junto com os pastores, vinha para sacerdote, vinha fazendo servir, campanha desse, campanha ali, e a foto dela, a pastora lá do Janto, e está no Pernambuco todo. Oxe, treco reto, até que olha.
casal mesmo. E nem casou com o pastor dela, né? Oi? Não casou não, né? Os dois, não casou não, mas os dois estão morando juntos e levando a palavra de Deus lá, esse campanha, tudo ela, todo mundo chama ela. É ele para ser o peleador da inscrição. Porque o reteté vai no último limite dos dois. E aí é consagrado como é, pastor fala da boca do próprio Deus, Deus culinado dos dois. E aí quantas pessoas estão sendo enganadas, né? Quantos estão sendo levados para o inferno por causa disso? Argumento, barato também falado. Uhum. E é difícil. Se a gente não está firmado na palavra, né? A gente acabou de ver, né, no começo do culto lá em Deuteronômio, que é para falar dos mandamentos quando estiver sentado à mesa, quando estiver andando no caminho, ao levantar, ao sentar, ao dormir, ao acordar. Mas eles esqueceram, eles não sabiam nada. E o levita, era ele que deveria ensinar os danitas como adorar a Deus corretamente. Ele estava fazendo tudo errado. Ele sabia, ou deveria saber, né? Pelo menos. Mas só fazendo tudo errado. É igual a Mariana, né? Uhum. A gente nem sabe se ela sabe, né? De verdade. Vamos continuar o texto aqui? Versículo 8. Então 5 homens voltaram seus irmãos em Zorá e Estaol. E esses irmãos lhe perguntaram: então, o que nos dizem? Eles responderam: preparem-se e vamos atacá-los, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Vão ficar aí parados? Vão depressa e ocupem aquela terra. Quando chegarem lá, vão encontrar um povo que não desconfia de nada. A terra é ampla e Deus a está entregando nas mãos de vocês. É um lugar em que não falta nada do que existe na terra. Então partiram dali do meio da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados com as suas armas de guerra. Subiram e acamparam em Kiriat-Jearim, em Judá. Por isso aquele lugar é chamado de Maanedã, até o dia de hoje. Fica a oeste de Kiriat-Jearim. E dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: vocês sabiam que numa daquelas casas há uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, uma imagem de escultura e uma de fundição? Decidam, pois, o que vão fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do jovem levita, que era a casa de Mica, e o soldaram. Os 600 homens da tribo de Dan, armados com as suas armas de guerra, ficaram à entrada do portão. Porém, os 5 homens que tinham ido espiar a terra entraram na casa e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, enquanto os sacerdotes estavam em pé à entrada do portão, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Quando eles entraram na casa de Mica e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, o sacerdote perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Eles responderam: fique calado, não diga nada a ninguém. Venha conosco e seja o nosso conselheiro e sacerdote. Ou você acha que é melhor ser sacerdote na casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e uma família em Israel? O sacerdote ficou contente, pegou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Eles deram meia volta e partiram, não sem antes colocar diante de si as crianças, os gados e os seus bens. Quando eles já estavam longe da casa de Mica, os vizinhos deste se reuniram e foram atrás dos filhos de Dan. Eles gritaram para os filhos de Dan, que voltando-se perguntaram a Mica: o que é que você quer? Por que você convocou todo este povo? Mica respondeu: vocês pegaram os deuses que eu fiz e também o meu sacerdote foi embora. O que sobrou para mim? E vocês ainda me perguntam o que é que você quer? Porém os filhos de Dan lhe disseram: seria melhor você ficar calado, porque senão alguns dos nossos homens poderiam ficar irritados e acabariam atacando você. Nesse caso perderiam a vida, você e os da sua casa. Assim os filhos de Dan seguiram o seu caminho, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, deu meia volta e foi para casa. Até aí. Então os 5 homens voltaram lá para a região de Zorá e Estaol, na região da tribo de Dan, e falaram: achamos uma terra perfeita, ninguém suspeita de nada, o povo vive em paz, é só entrar e conquistar. O que vocês estão esperando? Vamos? Acorda, vamos lá, pega suas armas e vamos embora. E aí foram 600 homens de guerra
com as suas armas, das suas famílias e as suas posses. Então eram 600 homens de guerra, mas de tudo tinha bem a gente. Né? Tinha as esposas, os filhos, parentes, né? Foi todo mundo junto. E chegaram na casa de Mica. E os 5 homens falaram, ó, aí nessa casa tem um santuário, tem um sacerdote, tem os ídolos do lar, tem tudo ali. O que vocês acham que a gente deve fazer? E aí eles foram até a casa de Mica, começaram a pegar tudo e propuseram para o sacerdote, para o levita, né? Por que você não veio com a gente? Não é melhor para você ser sacerdote de uma tribo inteira do que só de uma casa? Se o salário que você está recebendo aqui já é bom, imagina o salário de uma tribo inteira para você. 600, né? 600 homens. E aí ele ficou super feliz, né? Um aumento de salário desse tamanho, ele vai receber tudo que ele precisa para sobreviver. Então ele foi junto. E aqui no texto fala, no versículo 20. O sacerdote ficou contente, pegou a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Ou seja, ele foi recebido pelo povo, né? Foi muito bem recebido, e esse entrou no meio do povo significa que agora ele é protegido pelo povo. Da mesma forma que a Arca da Aliança ficava no meio do acampamento, quando o povo estava atravessando, o tabernáculo ficava no meio do acampamento, quando eles estão acampados, quando estão em marcha, aqui é a mesma coisa. O sacerdote foi para o meio do acampamento dos danitas ali, ele sendo protegido por todo mundo. E aí Mica, quando ficou sabendo o que estava acontecendo, e a gente tem que lembrar que é uma região de agricultura, né, de campo. Então, a casa do pessoal fica num canto, num lado, e eles têm uma terra grande para plantar, onde tem gado. Então está acontecendo coisa em casa que eles não estão nem vendo. Não dá nem para ver a casa deles onde eles estão. Então quando ele volta para casa, ele vê que o levita não está lá. Não está a estola, não está os ídolos, não tem nada. Ele vai atrás dos danitas e tenta fazer uma coisa estúpida, né? Que é, ele vai com um grupo de pessoas atacar 600 soldados. E aí os danitas viram para ele e falaram: você está louco? Perdeu a cabeça? É melhor você dar a volta, voltar para casa, senão alguns do nosso aqui podem ficar bravos e vai morrer você, sua casa toda, vai dar o quê? E aí o Mica voltou para a casa dele sem nada. Então todo aquele dinheiro que ele ganhou da mãe dele já era, não tinha mais nada. O levita que ele tratava como filho foi embora. E a tribo de Dan seguiu o seu caminho. Mica colocou a sua esperança, ou a sua alegria, a sua fé, numa situação completamente sem sentido nenhum, sem a aprovação de Deus, sem a vontade de Deus, tudo errado. E lembra aqui que ele falou lá no capítulo anterior? Agora eu sei que o Senhor vai me abençoar porque eu tenho um levita como sacerdote. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. E agora ele viu, agora ele não tem levita, agora ele não tem sacerdote, não tem ídolo, não tem nada. O que vai ser da vida dele agora? A vida dele nunca esteve no Senhor, nunca esteve em agradar a Deus. Qual que é a esperança que ele tem agora? Ele está desolado. Porque quando a gente coloca a nossa esperança, a nossa alegria em alguma coisa que não é o Senhor, quando essa coisa é tirada, o que acontece?
Bate a tristeza, o desespero, a amargura, prejuízo. Mas quando está no Senhor, não importa o que aconteça. Não importa o que é tirado de nós. A nossa alegria continua sendo do Senhor. Tem perdas que a gente pode ter na nossa vida que são muito duras de suportar. Perda de filho, perda do cônjuge, perda do trabalho, perda de casa, perda de várias coisas. Mas nenhuma delas pode ser maior do que o Senhor. A gente vai sofrer se perder alguma dessas coisas? Com certeza. Né? Ninguém consegue lidar bem com a perda de um filho, consegue? A Alice sabe o que é passar isso. Até hoje a senhora não sofre? Com certeza. Mas a vida continua, não continua? Sim. E continua para quê? Para a glória do Senhor. Para a glória de Deus. Não é uma coisa idealista que eu estou falando, é uma coisa que a gente vê os homens e as mulheres da Bíblia vivendo, quando elas estão vivendo do jeito certo. A gente vê Davi, por exemplo, quando o filho dele morreu, o que ele fez? Depois que ele morreu, ele foi, tomou banho, colocou uma roupa e ele foi adorar o Senhor. Exato. Depois que morreu. Mas antes, enquanto o filho estava vivo, ele chorou, clamou, não comia, mas depois ele foi adorar o Senhor, porque o centro da vida dele era o Senhor. Ele teve aquele momento de pecado, de se afastar do Senhor, mas depois voltou para o Senhor. Depois ele vai perder Absalão também. Já tinha perdido o outro lá, esqueci o nome agora. Mas ele foi fiel, continuou vivendo da forma correta. No final da vida ele já estava vacilando vários momentos, mas ainda assim ele era um homem segundo o coração de Deus. Ezequiel, o Senhor avisou a ele que ia tirar a vida da esposa dele. Ele falou: Ezequiel, amanhã sua esposa vai morrer. E ele falou, e a forma que Deus fala é: amanhã eu vou tirar de você a menina de seus olhos. E ainda fala para Ezequiel: você não pode chorar, você não pode lamentar, porque você vai servir de exemplo para o povo de Israel. E Ezequiel entendeu a mensagem e ele passou a mensagem para o povo. Como se Deus colocasse a dificuldade, a luta para a pessoa, para edificar a fé de outros. E às vezes a gente não entende, né? O que a gente está passando está edificando uma pessoa que a gente às vezes nem conhece. Exatamente. A nossa fé ela não pode estar baseada nas circunstâncias, mas a nossa fé está baseada nas promessas de Deus, que não falham. Ninguém pode tirar, ninguém pode fazer com que Deus falhe. A minha amiga que estava tentando quase 20 anos engravidar, ela engravidou, estava com 3, 4 meses, perdeu o bebê. E na semana que ela perdeu o bebê, ela foi na frente da igreja e falou: louvado seja o nome do Senhor. Ele deu, ele tirou. E um monte de gente ali na igreja estava passando por dificuldade, por problemas, viu a demonstração da fé dela. E aí? Eles foram fortalecidos pela fé dela. Não é coisa de super crente esse tipo de demonstração de fé. Isso é coisa de quem teme ao Senhor, de quem conhece o Senhor de forma viva, né? de forma pessoal. Não é algo
que a gente vê na TV, em filme, né? Ou só na Bíblia. Porque na Bíblia é a história de pessoas reais, com problemas reais, com histórias normais. Mas que também é uma história sobrenatural de vida com Deus, na dependência de Deus. A história não para por aí. Ela continua. Nossa, 9:15 já. Assim os filhos de Dan seguiram seu caminho e Mica, vendo que era mais forte do que ele, deu meia volta e foi para casa. Os homens de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele. E foram a Laís, a um povo que vivia em paz e sem desconfiar de nada. Mataram os moradores ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve ninguém que os livrasse, porque moravam longe de Sidom e não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale junto a Bet-Reob. Os filhos de Dan reedificaram a cidade e passaram a morar nela. Eles chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que era filho de Israel. Porém, no passado, o nome da cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Então eles chegaram lá em Laís, conquistaram tudo, mas o mais importante é que eles edificaram um lugar para aqueles ídolos e o levita serviu ali. Mas vocês perceberam quem que era esse levita? Era o Neto de Moisés. mesmo. Neto de Moisés. Hã? Neto de Moisés. É o neto de Moisés. Jonatas. Ele era neto de Moisés. Ele não deu nada, né? Olha que loucura isso. Quando Moisés falou em Deuteronômio lá, quer dizer, já tinha nascido, então. Provavelmente. Então, para dele ensinou muito. O filho de Moisés ensinou direito. E os descendentes. Oi? Filho de quem? Ele é filho de Gerson, que era filho de Moisés. Só que os descendentes de Moisés não podiam ser sumos sacerdotes. Somente os filhos de Arão. Fiz tudo errado, não era fazer nada. E é interessante que a menção de Dan. Nem levita, né, pastor? Hã? Nem levita. É levita. Levita ele podia ser? Ele era levita. Ele era da tribo de Levi. Moisés era da tribo de Levi, então. Mas não. Ah, tá. Sacerdote que não podia. Porque era... Sumo sacerdote não podia. Essa parte final do capítulo, que fala aqui no versículo 30, que os descendentes deles foram sacerdotes da tribo ali da cidade até o exílio, então só pode ter sido escrito depois do exílio, essa parte. Isso é interessante porque esse detalhe. Porque a cidade de Dan era a cidade mais ao norte do território de Israel. E quando o território foi dividido, né, depois com Roboão, né, Salomão morreu, Roboão se tornou rei, e acabou dividindo o reino do norte e o reino do sul. Então Roboão ficou no sul e Jeroboão ficou no norte. E o que Jeroboão fez? Ele fez um altar no sul, em Betel, e um altar no norte, em Dan, nessa cidade aqui. Altares idólatras. Ele construiu os ídolos lá, colocou no templo que ele mandou construir. Então, a cidade já começou do jeito errado. Eles foram tomar um lugar que não foi dado por eles, não foi dado para eles por Deus, e a cidade se tornou depois um centro de idolatria em Israel até o exílio. Quantas gerações se passaram dali até o exílio?
Mas fácil contar os anos. Se passaram mais ou menos 800 anos. Da conquista de Dan até o exílio. 800 não, desculpa, 600 anos. Essa cidade raiz veio a se tornar, chamar Dan. Isso. Olha aqui que uma decisão idiota do Mica causou em Israel. O problemão que ele causou. Ele nem imaginava, né? A gente não imagina. Mas a gente tem que lembrar que as nossas decisões vão impactar o futuro. A gente não pode tomar decisão, vou fazer de qualquer jeito. Vou fazer isso aqui, pronto, acabou. Não importa o que vai acontecer. Não. Aquilo que a gente faz vai impactar as futuras gerações. Por menor que seja a decisão. Às vezes a gente faz uma coisa assim precipitada, né? E decisão precipitada normalmente não dá certo, né? E para a gente tomar a decisão correta precisa do quê? Direção de Deus. Comunhão com Deus. Conhecer a vontade dele. Amém? Alguma dúvida? A gente ter certeza que é Deus mesmo está respondendo, né? Nossa decisão tudo fica em paz, né? É isso? Não, às vezes não. A paz não é que a gente fala assim, tô tranquilo. Às vezes não. Por quê? Porque muitas vezes fazer a vontade de Deus a gente está indo contra a nossa carne. O que vai acontecer? A carne vai deixar barato? A carne vai espernear. Vai ter uma guerra dentro da gente. A gente sabe que é a vontade de Deus porque a gente sabe que é a vontade de Deus. Porque a gente conhece as Escrituras. Porque a gente sabe que Deus está fazendo isso. Ou Ele quer que a gente faça isso. Fazer a vontade de Deus não é, estou em paz agora, meu coração está em paz, então então é a vontade de Deus. Não. Muitas vezes não. Você já perdoou alguém depois de que a pessoa fez um negócio muito mal para você? Não, processo. Você, na hora que você perdoou, você ficou, que paz. É assim? Não, a gente fica brigando com a gente mesmo. Mas essa pessoa é idiota, mas eu perdoei. Fica quieto, a pessoa é assim. E o nosso coração está a milhão, mas qual que é a vontade de Deus? É o perdão. Não é fácil. Então, tem momento que vai ter essa paz? Vai ter momento assim. Mas, via de regra, é o contrário. Por quê? Porque muitas vezes fazer a vontade de Deus é sair da nossa zona de conforto. Não é? E quando a gente sai da zona de conforto, vai ter tribulação, vai ter problema, vai ter ansiedade. A briga com a ansiedade é uma droga. E a gente fica às vezes na dúvida, será que é a vontade de Deus mesmo? Por isso, leia a Bíblia e faça oração. Amém? Mais alguma dúvida? Vamos orar então? Posso fazer um pedido e uma Pode. agradecer? Claro. O pedido, pastor, é que a gente liga essa televisão, a gente vê muita coisa triste, né? E hoje, Vicente, lá em Pernambuco, né? De novo, aquela queda lá de muitas casas caindo, muita chuva, muita gente deixando nessa
ajudar pelo Pernambuco lá. E também um agradecimento. A minha filha hoje fez acho que foi o último exame dela, né? E até aqui Deus tem nos abençoado, tem dado assim, tem dado alguma coisinha, mas não é coisa assim grave como eu imaginava, né? E eu quero glorificar sempre o nome do Senhor. E também pedir oração, porque semana que vem ela já está indo embora, se Deus permitir, ela já vai embora semana que vem. Pelos meses que ela passou aqui com a gente. Também quero agradecer a Deus. Orar pela Vanusa também, né? Também. Passou por um momento complicado. Sim. E a mãe da Ana, do Jota, né? Faleceu semana passada, ela teve um infarto. Está no UTI lá em Registro, acho. E ela vai ter que operar. A mãe da Ana Paula. Ela vai, caso cirúrgico mesmo, vai ter que colocar 3 pontos de safena, vai ter que. Outra coisa lá que ela falou, que eu não sei o que ter. Só que ela está com a diabetes muito alta e estava com bronquite também, então ela não pode operar. Pastor, eu falei para a Rosa ontem. Quando que ela morreu? Quem? Não morreu ainda. Ela sofreu infarto, ela estava no UTI. Quando foi? Foi. Hoje é quinta. Foi sexta-feira passada. Eu falei para a Rosa, essa noite eu dormi, mas eu acordava toda hora pensando no JP e na Ana Paula. Não foi, Rosa, que eu te falei? Foi mesmo. Ela ia sair hoje do hospital, só que fez o exame lá e está alterado, as coisas, ela vai ter que continuar internada. Então, quando ela teve um infarto, no dia anterior, ela estava com 500 e pouco de diabetes. Então, aí no dia seguinte ela passou mal, infartou. Aí, graças a Deus, ela estava com o Jota e com a Ana lá em Juquiá. Aí já chamaram a ambulância e levaram para o hospital em Registro. Aí está sendo cuidada lá. Né? Falaram que está sendo cuidada melhor lá do que se tivesse sido aqui, né? Em Praia Grande, que é onde ela mora. E também ela mora sozinha. Se tivesse acontecido com ela sozinha, ia encontrar ela morta só. Então, graças a Deus, ela estava lá com eles. Vamos orar? Pai, te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz, que nos mostra o caminho que devemos seguir, que nos mostra a tua vontade para nossas vidas. Te pedimos que o Senhor nos ajude a aplicá-la nas nossas vidas, a fim de te glorificar e de mostrar ao mundo quem o Senhor é. Que as nossas vidas sejam esse exemplo, esse testemunho fiel da tua palavra. Te pedimos, Senhor, pela Cláudia, Deus, nós agradecemos, Senhor, porque hoje foi o último exame que ela fez, que logo mais ela vai já voltar para casa, Deus. E te pedimos, Senhor, que o Senhor continue a cuidar da saúde dela, a cuidar do tratamento. Te clamamos pela cura, Deus, para que ela possa exercer o ministério junto com seu marido lá na Espanha. Cuida do Brecht também, Deus, que está lá na Espanha, vendo as coisas da igreja, da casa deles. Que o Senhor cuide dele também, de todos os seus filhos, netos, que eles tenham um tempo bom também na volta delas. Te louvamos também, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem dado para a nossa igreja. Te clamamos também pela Vanusa, Senhor, que o Senhor continue a ser com ela, Deus, dando ânimo, dando, Deus, a força que ela precisa para se levantar. Te pedimos também pela vida da Dona Nelly, Senhor, que o Senhor cuide dela ali no hospital, abençoando as enfermeiras, os médicos que estão cuidando dela, abençoando a Ana e a Jota também, os meninos, Senhor, nesse tempo tão difícil. Abençoa a vida deles, que eles possam também ser bênçãos na vida dela. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.